Meus camaradas, aí o vídeo é sobre a questão da vitória, né, do Flamengo, questão também da discussão entre o Braz e o Gabigol. Aproveita aí já para se inscrever no canal, compartilha o vídeo com os amigos, deixa aquele comentário e bora pro vídeo. E depois teve a discussão, né, que ontem os colegas do site GE revelaram a discussão do Gabigol com o Marcos Braz por conta do gramado. O Gabigol atribuindo ao gramado essa contusão, o gramado do Maracanã de fato muito ruim, e aí teria reclamado o dirigente, os dois teriam batido boca. Eu acho que isso vai acabar ficando por isso mesmo, vamos fazer as pazes, vai ficar tudo bem. Não acho que o Marcos Braz vai levar adiante, nem o Gabigol vai levar adiante. E tem razão o Gabigol, né, Mauro? Só acho que ele devia reclamar com o Landim. Notícia, tá? De última mão, pra gente trazer aqui. O Marcos Braz, ele tá dando entrevista hoje, eu acho que pela apresentação do Luiz Araújo. O Luiz Araújo está sendo apresentado e ele falou sobre o episódio com o Gabigol. E ele desmente o que foi vazado, tá? Pelo Globoesporte.com. Ele diz o seguinte: esse episódio nada tem a ver em relação ao jogo. Tive um problema com ele e não foi em relação ao gramado. A discussão começou quando o Tanuri, que é o diretor médico do Flamengo, comentou que o Gabigol teria que ficar mais um pouco para saber quem seria sorteado pelo doping. E aí o Gabigol teria ficado bravo, o Gabigol é meio rabugento, o Gabigol é marrento e teria reclamado por ter que esperar mais um pouco para saber o sorteio do antidoping. Ou seja, ele já estava machucado. Já deve ter saído antes, tomado banho, queria ir embora. E aí o Tanuri pediu para ficar um pouco mais, o Gabigol resmungou e aí aconteceu a discussão. Ou seja, não tem nada a ver com o gramado. É o que diz o Marcos Braz. Ele assume a discussão, mas diz que foi porque o Tanuri pediu para o Gabigol esperar mais um pouquinho por essa situação do doping, e aí sim o Gabigol ficou brabo, reclamou, e o Marcos Braz reagiu. Aí realmente o Marcos Braz tem razão. O Flamengo, que ameaçou uma crise, ficou aí 10 dias sem jogos. Cheio, aquilo que a gente fala de semana cheia, para treinar, para ganhar condicionamento físico. Quando volta, vem aquele papelão que você mesmo descreveu, definiu aqui como vexame contra o Red Bull Bragantino, que foi uma das piores atuações do Flamengo nos últimos anos. Um baile do Bragantino que poderia ser mais do que 4-0. Foi pouco, o Matheus Cunha ainda agarrou bem. Aí veio uma atuação ruim contra o Santos, mas ganhou. E agora, Mauro, uma atuação boa contra o Alcas, eu não digo excelente porque é o Alcas, e uma boa atuação também contra o Fortaleza. De coincidência, Bruno Henrique. Bruno Henrique não foi titular no último, mas entrou. Mais uma vez jogando bem. Eu sou suspeito porque eu sou muito fã do Bruno Henrique. Eu acho ele dessa geração o principal. É o cara que eu sempre falei, cara, tá difícil. Bruno Henrique pega, vem uma jogada de profundidade, ou dá assistência, ou finaliza. Diz muito essa volta do Bruno Henrique pro momento do Flamengo. O que você pensa? E o Arrascaeta voltando a jogar, né? Ele até falou depois do jogo, recuperando a melhor forma física. O Flamengo, a partir de agora, Mauro, o torcedor pode, pelo que você vê dos jogos, taticamente, esperar um Flamengo como estava acostumado a ver em 2019, o Flamengo jogando bonito com esse Sampaoli, ou é muito cedo para falar? Porque o momento agora é positivo, né? Cedo sempre é, né? A não ser depois de uma sequência grande de jogos, de bons jogos. Eu acho que o Bruno Henrique ele tem um impacto, assim, impacto para ele e um impacto para o time, dando opções que ele oferece que outros não têm a mesma característica. E pelo tamanho que ele tem no clube, a história que ele tem. Não acho que seja a presença dele que mude o comportamento do Arrascaeta. Mudou o do Arrascaeta porque está treinando, está sendo cobrado, foi questionado. Aliás, tem gente que não entende isso. Quando você questiona o Arrascaeta, quando ele está mal, não significa que está dizendo que ele não serve, que ele tem que ir embora. Não, está se questionando porque está jogando pouco, mal preparado fisicamente e jogando mal. Sábado ele correu mais, fez 4 desarmes no sábado, jogou muito bem, deu assistência, fez gol. E quando saiu, claramente não saiu de andador, que estava exausto. Não, ele saiu porque faltavam 15, 14 minutos. O técnico falou, vou guardar esse cara um pouquinho, põe um cara descansado, pensando em minutagem. Mas se fosse preciso, claramente ele tinha condições de seguir em campo. Então, me parece que essa sequência de treinamentos e tudo, os questionamentos ao comportamento, escolha de jogos, tiveram um certo impacto. O Gabriel mesmo também roubou bola, fez o gol, estava jogando com muita exposição, até que se machucou, aí saiu para tentar. O Pedro jogou bem,
E o Davi Luiz foi espetacular, foi a melhor atuação dele desde que voltou ao futebol brasileiro. Aí a gente vê aí que tem um Flamengo, né, que vai ter essa semana decisiva, e o São Paulo falou sobre isso, porque o Flamengo vai ter o primeiro jogo da Copa do Brasil no Maracanã contra o Atlético Paranaense, e aí é um jogo importantíssimo, porque lá é difícil, o Flamengo não tem um bom retrospecto na Arena da Baixada, quase nenhum time, eu acho, tem um bom retrospecto na Arena da Baixada. Né? O primeiro é no Maracanã. Depois lá no Arena. Depois na Arena da Baixada. O que pior ainda. É um jogo importantíssimo, porque o Flamengo precisa fazer a diferença. E depois o Flamengo vai ter ainda o Palmeiras pela frente no Allianz Parque. Ou seja, a semana do Flamengo é bem complicada. Vai ter esse jogo em casa, onde ele precisa fazer uma vantagem contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, um rival que o Flamengo sempre pega em mata-mata, impressionante. Quinta Copa do Brasil seguida. E onde é muito ali, o duelo é muito equilibrado. O Flamengo agora tira um pouco desse equilíbrio porque ganhou o principal, que foi a final da Libertadores. E ainda falou sobre mudar a característica do Pedro, hein? Vamos escutar aí o Sampaoli. Sí, una semana importante. Hoy es un triunfo muy importante para preparar el juego de cuarta-feira, que es un juego de eliminación contra un time que es muy fuerte en ese tipo de eliminación. Entonces, fortaleciendo algunas cosas para que el time tenga más seguridad en el campo. Hoy sí se generó muchas situaciones de gol y bueno, y como falaba, creciendo, aprendiendo a disfrutar del juego y bueno, feliz por esta victoria. El time ha tenido una evolución sobre eso, básicamente en juntar mucha gente sin balón, sin la bola, perto de la bola. Hay un mayoría en la intención de poder lograr un team muy compacto, muy sólido y que no sufra lo que apenas yo llegué aquí pasaba, un equipo que estaba con ciertas fragilidades y que lentamente, progresivamente el team va avanzando también en eso. Con relación a Pedro, usted tiene razón, yo propuse a él que empiece a encontrar espacios anteriores y no sea un jugador tan fixo, que tiene mucha capacidad técnica, Pedro, para poder jugar encontrando espacios. Es más, lo está haciendo con mucha inteligencia, pero algo nuevo para él. No estaba muy acostumbrado a eso, pero los dos últimos juegos hablamos con él y él sinceramente gustó y bueno, yo estoy feliz por el avance de eso. Olha aí, ó, o Sampaoli falando, a gente já esperava, né, Bruno, que o Sampaoli fosse cobrar isso do Pedro. Que ele quer que o Pedro busque espaços, não seja um jogador tão fixo. Ele tem muita capacidade técnica para poder jogar encontrando espaços e mais. Ele está fazendo com muita inteligência, ou seja, ele não quer o Pedro, aquele jogador de área exclusivamente, ele quer o Pedro Simão. O Conselho da FIFA estendeu a situação do Claudinho, tá? Para o torcedor do Flamengo entender, e até dos que torcem contra o Flamengo entenderem a situação querem secar do Claudinho. nós. Claro. Aqueles que querem secar nós. Claro. Entenderem a situação do Claudinho. O Claudinho tá muito bem na Rússia, no Zenit, ganhando muito bem, só que ele quer jogar no Flamengo. É a vontade do Claudinho. E o Conselho da FIFA estendeu até 30 de junho de 2024 a possibilidade para que jogadores e treinadores de clubes da Ucrânia e da Rússia suspendam, né, para que eles suspendam unilateralmente seus contratos e se transfiram sem custo a qualquer outra agremiação. Agora, não é também suspender, não é rescindir. Isso. Bom, para vocês entenderem, é suspender. Isso aí. Ou seja, ele vai, joga lá um ano e volta. Vai com passagem de volta. É isso. Mas o que já seria um baita... O Flamengo está conversando para contratar. O Flamengo fazer uma coisa bem normal, não vai aproveitar esse espaço da lei. Sim, mas vai comprar um jogador. Só para dar também todas as situações. Essa possibilidade, mas parece o jogador pode. Ele pode falar, tá bom, o Zenit não quer aceitar os 90 milhões, mas eu quero ir. Eu quero suspender meu contrato, fico lá um ano e volto. Tem várias opções, mas o Flávio reforça aqui o que a gente trouxe no começo. O Flamengo está disposto a pagar
90 milhões de reais pelo Claudinho. Olha a grana, hein? É um clube que faturou 1 bilhão e 500 milhões de reais e que sabe que pode gastar. O Flamengo tem essa situação. Eu acho que o Bruno Henrique voltando, o Flamengo vai crescer muito, como aconteceu nos 2 últimos jogos. E é um Arrascaeta já melhorando também. Se a gente fala de um Flamengo que tem Bruno Henrique voltando, que pra mim sempre foi o principal. Ah, pilhado, cala a boca, o Arrascaeta é o mais técnico, é o gênio, o Gabigol é o que faz o gol. Eu sempre achei o Bruno Henrique o principal. É aquele que o bicho tá pegando, ele desafoga, mete correria na ponta, todo mundo acha o Bruno Henrique, sai jogada de gol ali o tempo todo. Então, meus camaradas, o vídeo foi esse aí, né? A possibilidade de Claudinho vir para o Flamengo. É claro que é uma negociação muito alta. O Alan, como era desejo do Flamengo, fechou